Bom dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Privilégio poder dividir da palavra de Deus, celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. A leitura bíblica de hoje está na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos de 1 a 22. Mas eu quero refletir com você no verso 9, que diz assim: Vemos, portanto, que o Senhor sabe resgatar das provações os que lhe são devotos, e ao mesmo tempo manter os perversos sob castigo até o dia do julgamento. Tem muita gente que tem uma ideia de que Deus é um ser bonachão que não leva em consideração os erros das pessoas. E aí, esse texto da segunda carta de Pedro, todo o capítulo 2, chama a nossa atenção sobre o perigo de lidarmos com os falsos profetas. E Pedro diz, olha, vão surgir falsos mestres entre vocês, e eles negarão a Jesus, seguirão uma imoralidade vergonhosa e defamarão a verdade do Evangelho. Em sua ganância, inventarão mentiras para que possam explorar aqueles que têm boa fé. Mas a Bíblia diz que eles estão condenados. Pedro vai se utilizar de alguns exemplos lá anteriores daquilo que Deus fez para poder dizer, olha, ninguém vai ficar impune. Então Pedro vai usar o exemplo dos anjos que pecaram, e a Bíblia diz que Deus os lançou em trevas tenebrosas. O texto vai falar sobre o mundo antigo que foi destruído pelas águas do dilúvio por conta do pecado. Pedro vai lembrar de Sodoma e Gomorra, que receberam punição severa em função de terem se afastado de Deus. E aí, no verso de número 9, ele diz assim, olha, do mesmo jeito que Deus sabe resgatar das provações aqueles que lhe são devotos, Deus também, no mesmo jeito, ele sabe manter os perversos para o castigo. A partir do verso de número 10, nós temos uma descrição enorme. Até o final do capítulo, até o final, no verso 22, nós temos uma descrição muito detalhada das características dessas pessoas que são identificadas como falsos mestres. A Bíblia diz assim, olha, tais indivíduos são orgulhosos e arrogantes, atreve-se até zombar de seres sobrenaturais. Já os anjos, muito maiores em poder e em força, não ousam apresentar diante de Deus uma acusação de blasfêmia contra esses seres. Os falsos mestres são como criaturas irracionais, movidas por instinto, que nascem para apanhar e morrer. Nada sabem sobre aqueles que insultam. Como animais, são destruidores por sua própria corrupção, ou destruídos por sua própria corrupção. Praticam o mal, receberão o mal como recompensa. Gostam de se entregar à imoralidade em plena luz do dia. São uma vergonha e uma mancha no meio de vocês, sentindo prazer em enganá-los enquanto participam de suas refeições. Cometem adultério com os olhos e abrigam um desejo insaciável de pecar. Seduzem os instáveis e são bem treinados na ganância. Vivem sob maldição, desviaram-se do caminho reto e seguem os passos de Balaão. E o texto vai continuando, até o verso 22, o texto vai continuando falando desta desgraça que se abate nesse tempo no mundo, porque a Bíblia diz que são muitos os falsos profetas que se levantam. Mas preste atenção, eu quero voltar ao verso 9. A Bíblia diz assim, olha, Deus sabe resgatar da provação os que lhe são devotos. Ao mesmo tempo, ele sabe manter os perversos debaixo de castigo até o dia do julgamento.
não nos importa aquilo que os outros fazem, nos importa ser fiel a Deus. Que Deus ache prazer na nossa vida, que Deus se satisfaça com aquilo que vivemos e com aquilo que falamos, para que a falsidade do ensino nunca esteja presente em nossos lábios. Vamos orar? Ó Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor age com amor e justiça. Obrigado, Senhor Deus, pela clareza da tua palavra e porque aqueles que são identificados como falsos profetas, que estão enganados e enganando, nós sabemos, ó Deus, que o tempo do juízo vai acontecer para eles. E ajuda-nos, ó Deus, a não sermos contaminados pela falsidade. Pelo contrário, que a verdade esteja sempre presente em nossos lábios. Usa, Senhor Deus, a nossa vida para defender a verdade da tua palavra. E que jamais, em tempo algum, sejamos contaminados pelas falsidades daqueles que se levantam no meio da igreja para confundir aqueles que são devotos. Abençoa-nos, ó Deus, e ajuda-nos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?